E tivemos momentos marcantes, como o pastor Adelmo já colocou. Um deles, para mim, dos mais impressionantes, e se um dia, como meu pai, eu escrever as minhas memórias, né, quando completar 50 anos de ministério, quem sabe, eu vou escrever algumas histórias. Essa história eu vou colocar porque foi muito interessante. Estavam lembrando ela ali agora há pouco. No dia da organização do templo, da inauguração deste templo, o Adelmo e a Sara já colocaram um desafio novo para a gente, como fizeram hoje, né? Isso era a oração de uma sala para as crianças. Mas não apenas falaram isso, colocaram as crianças aqui para representar a necessidade que elas tinham de uma sala. E quando a festa que estava acontecendo aqui terminou, veio um irmão e falou alguma coisa no ouvido de uma das meninas da festa. E, de repente, essa menina começou a chorar. Né? Eu acho que foi ela, está ali, né? Está ali, irmão Beto. Ela começou a chorar e eu estava em pé na porta aqui, eu perguntei o que foi. Ela disse, um moço, ele disse que vai dar a sala para a gente, um homem, ele disse que vai dar a sala para a gente. Né? E realmente foi algo impressionante, uma resposta de oração assim, imediata. E, de fato, esta sala foi construída, a primeira de várias outras que vocês construíram e que vão construir. E por tudo isso, eu louvo a Deus e agradeço a vida do irmão Humberto. Quando eu liguei para ele essa semana, eu falei, irmão Humberto, mas não pode faltar lá. Né? O irmão é um desses que faz parte dessa história do reino de Deus, com aquilo que Deus tem nos dado ali. Então, nosso coração se enche de alegria. Não é? Se a história dessa igreja faz parte da vida de vocês, na minha vida também, no meu ministério também, essa congregação é mais uma bênção que Deus nos dá. Na verdade, congregação não, agora igreja, né? Primeira Igreja Batista em Cascavel. É em Cascavel, né? Não é de Cascavel, não, é em Cascavel. Muito bem. Mas será que esta igreja, na verdade, começou hoje? Sim ou não? Não, muito bem. Por quê? Quando é que começa uma igreja? Quando é que começou essa igreja? Esta igreja começou quando o primeiro casal chegou aqui. Os primeiros crentes se reuniram. O que Jesus falou? Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Pronto, aí nós já temos uma igreja. Nós já temos uma igreja. Não existe igreja só de um. Né? Um irmão que não conhecia muito a Bíblia foi citar esse versículo e diz, onde estiver reunido 1 ou 2 em meu nome. Não é assim. Um não é reunião, né? Mas onde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, pronto, aí nós já temos uma igreja. Então essa igreja, na verdade, eu não sei exatamente qual foi a primeira reunião, não tem essa data, eu não tenho essa informação, em que alguém se reuniu aqui, tendo a fé em Deus e tendo também no seu coração a compreensão da doutrina à luz da nossa declaração doutrinária, como batistas. Não sei quando essa reunião aconteceu, Deus sabe. E lá no céu, se a gente tiver curiosidade, Deus vai dizer isso para a gente, né? Mas o fato é que um dia, em alguns anos atrás, alguns irmãos se reuniram, esse trabalho teve algumas idas e vindas até que ele se solidificou, ele ganhou um novo corpo com a história que nós conhecemos. Mas a igreja existe desde aquele tempo. Então o que aconteceu hoje aqui? O que aconteceu hoje aqui, na verdade, é uma formalização. Isso faz mais parte da nossa estrutura como denominação, porque biblicamente vocês já são igreja do Senhor Jesus. A partir de agora vocês vão dar um novo passo. Mas que tipo de igreja Deus deseja que vocês sejam? Que nós sejamos? E eu pensei então numa igreja do Novo Testamento, que foi considerada pelo seu fundador, por aquele que esteve lá plantando a semente do Evangelho pela primeira vez, como uma igreja exemplar. E nós vamos ler então o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10. 1 Tessalonicenses 1, do versículo 3 ao versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, de 3 a 10, nós lemos assim. Estou lendo na versão NVI. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor,
pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém. Quero pensar então com os irmãos em algumas características de uma igreja exemplar. E nós vamos fazer a partir da história, da realidade desta igreja. Da igreja que no primeiro século começou na cidade de Tessalônica. Muitas das igrejas que nós temos no Novo Testamento, elas não existem mais por uma série de razões, mas uma delas é que essas cidades desapareceram. Essas cidades também não existem mais. Por exemplo, se você for na Grécia hoje, não vai encontrar a cidade de Éfeso. Essa cidade não existe mais. Essa cidade desapareceu com o tempo, você vai encontrar apenas as ruínas. Mas a cidade de Tessalônica você vai encontrar. Se um dia você tiver o privilégio de visitar a Grécia e for a Tessalônica, você vai ficar impressionado. Eu estive lá alguns anos atrás, o irmão Humberto, que está aqui também conosco, foi conosco. É um lugar maravilhoso. E quando eu estava andando ali naquela cidade, eu imaginava o apóstolo Paulo andando por ali. Eu não sei em que lugar ele se reuniu com os primeiros crentes ali, mas ali ele plantou uma igreja. Nessa cidade linda, com ruas literalmente de mármore, calçadas literalmente de mármore. 2,5 milhões de pessoas hoje. Pronto, informação adicional aí, né? 2,5 milhões de habitantes, uma grande cidade, não é? E naquela cidade, o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens missionárias, plantou uma igreja. E esta igreja, ele apresenta como sendo uma igreja modelo para outras igrejas. Não é que essa igreja fosse perfeita, porque não existe igreja perfeita, porque nós somos imperfeitos. Mas o fato de nós não sermos perfeitos, isso não significa que nós não possamos ser modelos. E aí, então, o primeiro desafio que nós temos para que uma igreja seja exemplar é exatamente esse. É a igreja que aceita o desafio de ser um exemplo para outras igrejas. O versículo de número 7 nós lemos: vocês se tornaram modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O apóstolo Paulo, não apenas nesse texto em que ele faz uma referência a isso, elogiando os irmãos, ele mesmo se coloca algumas vezes como alguém a ser imitado. Ele não tem vergonha de dizer: imitem o meu comportamento, imitem a minha atitude. Não é que ele está querendo se colocar como uma pessoa superior aos outros. Não é que ele está querendo se vangloriar de quem ele é. Mas ele está falando do compromisso que ele tem com Jesus. Porque ele diz, não é simplesmente me imitem o jeito que eu prego, me imitem na minha dieta, me imitem nos meus gostos particulares. Não, não é isso. Ele está dizendo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele diz aí, vocês se tornaram nossos imitadores. Veja só o versículo de número 6. Vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Foi esta atitude de imitar a Paulo, que foi um dos seus líderes, esta atitude de imitar o Senhor Jesus, que os qualificou, que fez com que eles fossem referência para cristãos de outros lugares, de outras cidades. Que modelo maravilhoso! Como eu gostaria que esta igreja pudesse ser, continuasse sendo, seja visto como uma igreja que é uma referência aqui nessa região, aqui no estado do Ceará. Olhem para a igreja de Cascavel, observem aqueles irmãos. E eu posso dizer que, num certo sentido, nós já podemos indicar essa igreja como modelo em muitas áreas. Eu louvo a Deus pelo que eu vi aqui hoje, por essa firmeza na palavra, essa compreensão. E a gente fala isso não para que vocês se vangloriem, mas para que vocês permaneçam, para que vocês perseverem nessa caminhada. Sabemos que o nosso principal modelo é Jesus Cristo. Nós somos, então, estimulados em toda a Bíblia a imitá-lo. Ele é o nosso referencial. Imitar é ter o mesmo sentimento, é viver sobre o mesmo ideal,
é tomar atitudes semelhantes às que Jesus tomaria. Não significa ser uma cópia xerox, porque isso é impossível. Jesus viveu num outro contexto, Jesus viveu há 2000 anos atrás, Jesus não se casou, Jesus não vivenciou algumas coisas que nós vivenciamos, mas nós podemos olhar para ele e ver como ele tratava as pessoas, e ver quais eram as suas prioridades de vida, qual era a prioridade do seu ensino, e ver como ele se relacionava com o Pai, e nisso nós vamos imitá-lo, mas não apenas olhando para Jesus. Nós podemos escolher bons referenciais que nos ajudem na nossa caminhada cristã, irmãos mais maduros na fé. Não significa que nós vamos colocar neles toda a nossa confiança, como fazemos em Deus, mas ter bons modelos é importante. E entender que nós, quer queiramos ou não, de alguma forma somos modelos para as outras pessoas. Alguma pessoa está sempre olhando para você. A questão é que tipo de modelo você é. Você é um bom modelo? Você é um modelo que procura refletir Jesus? Ou você, de repente, não inspira a vida de outras pessoas em direção à fé? Que nenhum de nós venha dizer assim, não olhe para mim, olha para Jesus. Não, onde é que a pessoa vai olhar para Jesus? Se ela não conhece a Escritura, ela vai olhar primeiro para você. Olhando para você, ela deve se impactar de tal maneira que ela tenha interesse de conhecer Jesus e conhecer a sua palavra. Então, o primeiro desafio é esse, que vocês continuem nesse ideal de ser uma igreja que é um modelo de vida cristã, um modelo que tem o seu referencial em Jesus Cristo. Mas de que maneira uma igreja pode ser modelo? O próprio texto responde. Ele diz, vocês são modelos. E ele elogia algumas atitudes dessa igreja. E eu quero então mencionar mais algumas atitudes dessa igreja que aceitou o desafio de ser modelo. É uma igreja que demonstra uma fé operosa. Veja o versículo novamente aí. Vamos lá, pode colocar? Versículo de número 3 diz que eles têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Podemos dizer aí, então, que esta igreja é uma comunidade que tem fé. Uma fé operosa. Eu me lembro de um irmão lá em Teófilo Otoni, na igreja que eu pastoreei antes de ir para Fortaleza, muito simples, irmão, um nome diferente, o nome dele, irmão Benevenuto. E esse irmão não era um crente, e ele de repente sentiu no seu coração um desejo espiritual. Ele disse, eu preciso procurar uma igreja. E ele então começou a perguntar para um qual era a igreja certa, qual era a igreja errada, como é que era e tal. Ele não chegava a uma conclusão. Ele falou, sabe uma coisa? Alguém deu uma dica para ele. Leia a Bíblia. Leia lá nos evangelhos. Você vai descobrir qual é a igreja certa. E ele começou a ler. Foi lendo, e foi lendo, e foi lendo. Ele chegou lá em João, naquele texto em que Jesus ressuscitado aparece para Tomé. E aí então, ele chegou em casa e disse, mulher, já descobri qual é a igreja certa. Qual é a igreja certa? É a igreja dos crentes. Como você chegou a essa conclusão, Benevenuto? Que é a igreja dos crentes. Veja aqui o que Jesus falou para Tomé. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. E aí então ele falou, é essa igreja que eu quero ficar. Porque Jesus falou que é a igreja dos crentes. Naquela época, os evangélicos eram chamados de crentes. E aí ele foi, leu a Bíblia, leu essa palavra, disse, essa aqui igreja, e procurou a nossa igreja, e se converteu, e foi fiel até o final da sua vida. Bem, o que significa crente? Né? É porque algumas palavras elas vão ficando para trás, mas são palavras importantes. De fato, embora a gente não use muito esse termo, não é como no passado, mas nós somos crentes, sim, porque crente é aquele que crê. Mas não é a pessoa que crê em qualquer coisa, é uma pessoa que crê em Deus, é uma pessoa que crê em Jesus Cristo. E esta fé em Jesus, esta fé em Deus, ela não é algo apenas do íntimo do coração, ela começa no íntimo do coração. Esta fé é alimentada pelo estudo da palavra de Deus, mas esta fé precisa ser uma fé o quê? Visível, uma fé operante, uma fé que se manifesta em boas obras. Aliás, o mesmo texto lá de Efésios que diz que nós somos salvos pela fé, diz no versículo seguinte que Deus nos criou para as boas obras, para que andássemos nelas. E aí é que nós entendemos por que Tiago disse que a fé sem obras é morta. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele podia perceber nesses irmãos uma fé operante, uma fé que se manifestava através de ações. E quando nós pensamos então numa fé operante, nós podemos pensar tanto no serviço cristão, tanto naquilo que você faz no contexto da igreja para servir outras pessoas e para servir a comunidade,
quanto também aquelas obras que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. Porque tudo aquilo que nós somos começa pela fé. É a fé que nos conecta com Deus. É a fé que produz no nosso coração o contato com o Espírito Santo, que opera em nós uma transformação de vida. E esta fé que transforma o nosso coração, esta fé que é usada por Deus para essa transformação pessoal, é uma fé que precisa ser compartilhada com outras pessoas. E aí nós vemos como a terceira característica de uma igreja que quer ser um exemplo, é que esta igreja compartilha a sua fé transformadora a outras comunidades. Eu vou ler de novo o versículo 8 e 9 para que você possa entender isso. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e Acaia, ou seja, não ficou limitada à cidade de Tessalônica. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé, veja aí, a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que nós não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam a maneira como vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Vejam só, meus irmãos, a fé que os irmãos da igreja de Tessalônica abraçaram transformou as suas vidas. Eles não apenas falavam, proclamavam o evangelho através de palavras, mas eles viviam o evangelho. E esta é a maneira mais eficiente de espalhar as boas novas. Levar pessoas convertidas a compartilharem a sua fé, ao que Deus fez na sua vida. As notícias das transformações das vidas dos crentes em Tessalônica se espalharam por toda a região. Por quê? Porque esses irmãos, de alguma forma, levaram esta palavra a outros lugares. E aqui fica um desafio. Eu sei que a cidade de Cascavel é grande, 100 mil habitantes, não é? Outras igrejas, como o pastor Adelmo colocou, cabem aqui nessa cidade com toda certeza. Que Deus continue dando ao pastor de vocês, que Deus continue dando a essa igreja esta visão de que esta fé que é celebrada, que é proclamada, que é cultivada aqui nesse espaço, que ela possa se espalhar em outros espaços nessa cidade. Mas não apenas aqui, que esta seja uma igreja missionária. Assim como essa igreja é fruto da obra de missões, é fruto da visão missionária da convenção da Cibuc, é fruto da visão missionária da primeira igreja batista de Fortaleza. Nós poderíamos nos limitar a pregar o evangelho ali na aldeota, a pregar o evangelho para os nossos amigos, mas não. Deus nos deu a missão de espalharmos esta fé, de espalharmos esta mensagem no nosso estado, no Brasil e no mundo. E fica aqui então o meu desafio. Assim como a região da Cássia e da Macedônia ouviu a palavra de Deus através do testemunho da igreja de Tessalônica, que os irmãos considerem também o desafio que vocês têm. Tantas cidades aqui perto, Pindoretama mesmo, o trabalho fechou. Quem sabe, com a ajuda de Deus, podemos juntos reabri-lo. Pensem sobre isso, orem a esse respeito. Na versão A Mensagem desse texto, olha só que coisa maravilhosa nós lemos aqui. A fama de vocês se espalhou, sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessas províncias, mas por toda parte. As notícias de sua fé em Deus correm soltas. Assim eu nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. As pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos e como abandonaram os ídolos mortos de sua velha vida para abraçar e servir ao Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que nós temos testemunhos aqui em Cascavel de pessoas em que isso aconteceu. Abandonaram os ídolos, abandonaram a velha vida e agora estão desfrutando uma nova vida e têm algo a compartilhar. Certamente alguns de vocês passaram por problemas ao receberem a mensagem do Evangelho. Passaram por sofrimento, passaram por críticas, passaram por perseguição até. Nesse sentido, vocês se identificam com os cristãos de Tessalônica, porque a palavra de Deus diz aqui no versículo de número 6, vocês se tornaram nossos imitadores, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Essa experiência que eles viveram se repete também hoje aqui em Cascavel. Vocês receberam a palavra, mesmo que tenham algumas vezes passado por lutas e sofrimentos, para preservá-la no coração. A quarta característica de uma igreja exemplar é uma igreja que age motivada pelo amor. Volto novamente ao versículo de número 3, e nós temos ali então, como uma outra característica dessa igreja, o esforço motivado pelo amor. Uma tradução mais antiga diz, a abnegação do vosso amor. Todos nós sabemos
que o amor é a marca registrada de um cristão. Quando perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento, que ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando fala das coisas que são importantes, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: agora, pois, restam o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por amor, Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, por amor ele entregou a sua vida. O amor é a marca registrada de um cristão. O meu desejo é que esta igreja nunca perca isso de vista. Qualquer que seja a ação que ela esteja desenvolvendo, uma ação de evangelização, uma ação de serviço social, uma ação disciplinar, no ensino da palavra, que a marca de vocês seja o amor. O amor que flui do coração de Deus. O amor como principal motivação de sua vida. Que cada pessoa que chegar aqui e tiver contato com essa comunidade, através de olhares, através do toque, através de gestos, perceba que aqui está o amor de Deus de forma muito presente. Em último lugar, a igreja exemplar é a igreja que cultiva persistentemente a esperança. Mais uma vez, volto ao versículo 3, que ele diz que essa igreja tem demonstrado a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a esperança é um produto em falta no mercado hoje, não é verdade? Muitas vezes as pessoas colocam toda a sua esperança num candidato. As pessoas colocam a sua esperança num partido. As pessoas colocam a sua esperança em tantas coisas e às vezes poucos meses depois, poucas semanas depois, já estão profundamente desiludidas e decepcionadas. A nossa esperança mais profunda não pode estar em nada aqui nessa terra. A nossa esperança mais profunda, meus irmãos, a esperança que a igreja compartilha é a esperança em Jesus Cristo. E essa esperança não é uma vaga expectativa. Ah, quem sabe um dia Deus vai agir. Quem sabe se Deus quiser isso vai acontecer. Não, meus irmãos. No versículo 9 e 10, ele diz que eles têm a esperança dos céus, a esperança de Jesus, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. As comunidades cristãs primitivas, inclusive, cultivavam essa esperança de uma maneira diferente da que nós cultivamos hoje. Porque, sejamos sinceros, nós esperamos a volta de Jesus, mas nós não temos o sentido de urgência que aquelas comunidades tinham. Eles, de fato, pensavam que eles iam para o céu sem experimentar a morte. Eles imaginavam que Jesus, de fato, ia voltar dentro de poucos meses, dias e semanas. O fato de ter se passado mais de 2000 anos de Jesus não ter voltado, deixa a gente talvez um pouco assim, pensando, isso vai acontecer um dia. Mas não temos esse mesmo sentimento de urgência que eles tinham. O mais importante, porém, é que a gente não perca a esperança. O mais importante é que seja daqui a uma semana, daqui um mês, daqui 2000 anos, não importa. Um dia Jesus vai voltar. Um dia todos os males cessarão, como nós cantamos aqui agora há pouco. E a igreja, então, é uma comunidade que cultiva essas três características. A fé, o amor e a esperança. E o meu desejo é que por mais que esta igreja que esteja servindo ao Senhor, e deve fazê-lo nessa comunidade, através da escola que ela vai fundar aqui, ajudando as pessoas a serem cidadãos melhores, ajudando essas pessoas a compreender o projeto de Deus para as suas vidas aqui na terra, mas que esta ênfase nunca venha substituir no coração a esperança da vida futura com o Senhor. Que essa esperança esteja sempre firme no seu coração. Portanto, o que é uma igreja exemplar? De acordo com esse texto, há muitas outras coisas que poderíamos falar sobre a igreja, mas de acordo com esse texto da palavra de Deus, uma igreja exemplar, a semelhança da igreja aos Tessalonicenses, é a igreja que aceita o desafio de ser exemplo. É uma igreja que demonstra uma fé operosa, uma igreja que compartilha a sua fé transformadora às outras pessoas e a outras comunidades. Uma igreja que age motivada pelo amor e uma igreja que cultiva com persistência a esperança. Esse é o meu desejo para a primeira igreja batista em Cascavel. Que Deus os abençoe. Amém.